Jesus no livro dos Salmos 25, versículo 12. Salmos de número 25, o versículo de número 12, que nos diz assim a palavra de Deus: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Tomai os vossos assentos, meus irmãos. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Quando a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bem mostra o salmista no Salmos 25, verso 12, que de fato é verdade, porque derrama-se sobre a pessoa que teme a Deus toda a sabedoria e prudência. Irmãos, quando a rainha de Sebá chegou perante Salomão, e Salomão mostrou a ela a beleza da sua arquitetura, do seu projeto audacioso e bastante moderno para a época, ela apreciou as colunas, o mármore polido e toda a espécie de pedra e decoração bem colocada, e ela, depois de apreciar a madeira, o ouro, a prata, os jarros e toda a beleza, ela se dirigiu para o moço e disse: de todas as belezas que os meus olhos apreciaram, bem sei que há uma beleza maior escondida por detrás de toda esta mordomia, por trás de toda esta arquitetura que tu criastes para mostrar ao mundo. Quero te dizer, Salomão, que o que eu mais vi de precioso e agradável aqui foi a forma com que os teus servos trabalham, a forma e a excelência com os que te servem. E digo que a maior beleza desse palácio é exatamente a alegria, o contentamento dos teus serviçais. E ela ali dirigiu-se para os servos de Salomão e disse: bem-aventurados são vocês que servem bem a um homem zeloso, porque todo zelo permeia em torno de pessoas que auxiliam. O zelo da tua casa me consome, mas não é o meu zelo apenas só, é o zelo da nossa irmã, no seu vestir, no seu sentar, no seu trabalhar, no seu andar, no seu preparo para chegar aqui na hora certa, né? A excelência da sua roupa, do seu frisar, de todo o seu cuidado em estar aqui, preocupado em apresentar a Deus algo excelente. E ela disse: os que servem bem são bem servidos, os que servem mal são mal servidos. E é assim, meus queridos irmãos, na obra salvífica
de Jesus Cristo. Observamos a perfeição com que ele elabora desde o nascimento à sua morte, tudo bastante correto, a ponto da Bíblia dizer que nele não havia pecado, nele não havia defeito, ele não deixou nenhuma irresponsabilidade para que fosse nela causado uma acusação, a ponto de Pôncio Pilato, o advogado e político da época, que queria pelo menos se promover naquele evento, chegou e disse: diga, o Herodes também, alguma palavra que cause um questionamento no quesito da tua morte, que nós tomaremos a defesa e te absolvemos, porque é muito fácil absolver você. No fundo, estamos fazendo o que os sacerdotes pediram, porque é uma comarca muito forte, e o conselho formado pelos senadores aqui, as guarnições de Roma, tinha um senado forte. Tudo que eles aqui querem é te matar, mas não tem motivo. Só que existe na lei uma ordem em que todo réu tem o direito da sua defesa, e se eu intervir, você vai ser absolvido. Veja, meus irmãos, absolver Jesus era a coisa mais fácil do mundo, e Jesus disse: eu só não vou me defender porque o meu reino não é deste mundo. Está predito, aleluia, está determinado a minha crucificação. Mas veja que ele foi um sirineu de Deus. A mesma ordem foi dada para Sansão, sirineu, último juiz dos juízes da linhagem dos juízes de Israel. Deus queria encerrar o ciclo ali dos juízes com Sansão, fechando aquele ciclo, trazendo aquele nazireu como a saída. Mas Sansão falhou. Todos os desígnios de Deus implantado lá do capítulo 1 de Juízes na vida de Sansão foi frustrado. Mas com Jesus Cristo, meus irmãos, não houve uma falha. A Bíblia diz que com ele não há falha e nem erro, nem variação. Então, ele foi muito organizado, muito exigente, a ponto, meus queridos irmãos, de até no seu trabalho, glória a Jesus, ele ensinando no templo, ele conversando com os doutores, era excelente, a ponto de dizerem: que homem é esse? Glória a Jesus. Que homem é esse que suas palavras são maravilhosas? Os doutores disseram: em que faculdade ele estudou? Em que universidade ele cursou? Ele era seguro nas palavras desde criança. Então havia uma excelência de Deus implantada dentro dele. Era sabedoria, irmãos. Por isso que esse texto aqui diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele põe uma pergunta: ele o ensinará o caminho que deve escolher. Salomão obteve êxito no seu dia a dia e foi o único rei que governou sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Em todos tiveram guerras. E os irmãos sabem que o investimento em armas para uma guerra, toda guerra destrói, toda guerra é cara, a guerra é cara, a guerra ela traz fome. Apocalipse diz que as catástrofes dos cavaleiros do Apocalipse começam pelo cavalo branco, um evangelho mentiroso, uma falsa paz, uma igreja fraca, uma igreja destruída, uns irmãos sem força. Aí depois segue uma sequência. Satanás primeiro vai esfriar a igreja, depois que ele desgraçar a igreja,
e entrar com o pecado na igreja, ele vai, consequência, afastar o Espírito Santo. É a hora em que o arrebatamento virá. Por isso Jesus disse: quando o Filho do Homem vier ao mundo, porventura encontrará fé na terra? Aí cumprirá a palavra: são muitos chamados e poucos escolhidos. Aí Mateus entra com a profecia dizendo: apertada é a porta, estreito é o caminho, e poucos são aqueles que entram por ela. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso meus queridos irmãos, que a gente vai ver que o mundo se angustia, o mundo se desespera, o mundo se afasta de Deus, o mundo, aleluia, cresce no pecado. As igrejas imitam o mundo, as igrejas promovem os seus shows, as suas atrações mundanas, para que o mundo encontre nela um apogeu. O mundo vem, o mundo enche, o mundo lota e tudo parece bonito, mas há um detalhe que João viu na ilha de Patmos. Ele diz que pós esses eventos e pós esses falsos profetas e a entrada dessas desgraças dentro do nosso meio e a utilização do evangelho nessas pessoas, todos passarão a imagem de que há uma paz. E aí entra o ecumenismo, porque eles são unidos a tudo e a todos. Eles não têm separação e eles pregam que Deus é amor. Utiliza-se do amor de Deus, mas esquece de pregar a justiça. Eles absorvem a justiça, porque a justiça é uma coisa que não os interessa. Louvado seja o nome de Jesus. Com esse engano, a Bíblia diz: eu vi um outro cavalo. Eu vi o cavalo amarelo. O cavalo amarelo traz a doença espiritual. Aí ele disse: eu agora vi o outro cavalo vermelho, porque a igreja já está fraca, a igreja já está doente, então a igreja não ora mais para impedir uma guerra. Aí a terceira guerra mundial vai entrar, porque a força da igreja não é capaz de expulsar os mísseis, não é capaz de tomar a mente de Vladimir Putin ou de Biden, de qualquer outro presidente que vai governar. As mentes deles não serão mais vencidas, então eles apertarão o gatilho, porque a mente da igreja, a força espiritual da igreja, a renovação do vosso entendimento, que está escrito, não tem mais poder para conduzir este mundo na paz de nosso Senhor Jesus. E aí, irmão, a terceira guerra vai vir. Seguido disso, o que é que vem? A Bíblia diz que o cavalo preto, que significa morte, e aí vem a varredura, aí vem a abertura dos portais e os selos se abrem. Aí Elon Musk, essa semana, estava dando uma entrevista, não queiram saber, ele dizendo o que hoje é possível provocar na mente de uma pessoa através dos algoritmos da inteligência artificial. O Facebook já lançou aí, meus queridos irmãos, uma ideia de você falar com a pessoa, materializar a pessoa na sua... A experiência artificial é uma coisa séria, a inteligência artificial é uma coisa séria. Os portais estão se abrindo, as crateras da terra serão abertas e do subsolo, do berço da terra, onde estão os espíritos, os demônios, as portas vão se abrir. Através dos furacões, dos vulcões e das catástrofes, os espíritos virão. Aí vem para o espaço, a gente tem fogo embaixo e a gente tem os mistérios de cima. A gente está protegido por Deus, irmãos. Mas quantos meteoros estão desejosos ultrapassar o anel e cair sobre nós? Meus irmãos, e esses são muito perigosos, mas os mais perigosos ainda, louvado seja Deus, é que só o arsenal russo pode destruir o mundo 47 vezes. Eita, a terra pode ser explodir 47 vezes, 47 explosões só na mão da Rússia. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós estamos vivendo os instantes finais.
aleluia. E cadê o conhecimento? Cadê a sabedoria? Nossas igrejas estão somente, meus irmãos, repetindo frase. De manhã eu disse aqui no culto, o pregador vem para a igreja e faz de vocês papagaio. Repete isso, aí os irmãos repetem. Repete aquilo, repete. Agora fica de pé e dá um abraço. Aperta a mão do irmão, empurra a irmã, empurra o outro irmão. E você passa o culto todo repetindo frase. Você passa o culto todo repetindo, os moleques falando, uma tuia de mentiroso, de falso profeta, pegando mentira e mandando você responder. Você passa o culto todo, quando você sai lá fora, parece que quem pregou foi você. Louvado seja Deus, porque você falou mais do que o pregador, porque o pregador não falou, o pregador mandou você repetir. Você passou repetindo de B a C, e ninguém pensou, ninguém refletiu. Louvado seja Deus. Porque a mensagem é para vender livro, a mensagem é para vender isso, a mensagem é para vender aquilo. Tem pregador vendendo vestido. Eu nunca vi isso na minha vida, irmão. Tem pregador que já anda com a maleta do lado. Olhe lá na porta da igreja, tem umas coisas que eu trouxe. Eu trouxe cocada, rapadura, eu trouxe não sei o que, eu trouxe não sei o que. Vai arrumar um emprego, vai trabalhar, faz uma universidade, faz uma faculdade, vai te qualificar. Louvado seja o nome de Jesus. Estuda para que seja útil à sociedade. E a pregação do evangelho não é negócio, meus amados irmãos. Louvado seja Deus. É graça, é favor não merecido, aleluia. Então são essas as bênçãos que Deus quer para nós. A sabedoria, que Deus derrame em vocês a sabedoria de escolher o caminho e de ser abençoado no caminho que vocês escolhem. Não sejam massa de manobra, nem minha, nem de ninguém. Glória a Jesus. Sejam inteligentes, estude a palavra de Deus. O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concebeu o livre arbítrio ao homem. Este Deus que te fez e te deixou nascer sem você querer, só te salva se você quiser. Não foi um querer seu nascer, não foi. Foi um querer de Deus. Aleluia! Eu, se fosse escolher e dado para mim uma plana de tudo aquilo que eu passaria nesse mundo, eu jamais, se me desse esse propósito, esse projeto de passar aqui fazendo isso, eu jamais. Então Ele me fez eu nascer. Ele me fez eu nascer, colocou a palavra na minha boca, me deu um nazireado para executar. Estou executando desde criança, nunca me desviei, nunca mudei de igreja. Louvado seja Deus. 10 anos de idade até hoje, nunca nem fui para outro lugar, porque eu sei que eu aceitei Jesus, não foi uma denominação, e nem tão pouco eu busco nos homens as coisas, busco em Deus, porque fui ensinado para isso. Então eu cumpro o meu nazireado, você cumpre o teu nazireado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, olhando para Jesus, né, irmão, que é o que? O autor e o que mais? E o consumador, aleluia, da nossa fé. Estamos com os olhos fitos no Senhor, estamos olhando para Cristo, estamos carregando, aleluia, a nossa cruz, estamos andando para o céu, estamos fazendo essa obra. Mas foi Ele que botou tudo isso na nossa mão. Que mérito nós temos? Nenhum mérito. Isso lá em Romanos está escrito, não vem de vós, é dom de Deus, não é verdade? Então, se tudo não vem de nós, é um dom de Deus que Ele nos deu, então só temos uma coisa a fazer: cumprir, irmã Amanda, o legado que Ele nos deu. Perguntamos, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Por que eu estou aqui? Porque nasci a esse tempo, se era do Senhor o tempo e a minha vida? Porque eu não nasci no outro século passado? Porque
Deus te fez para este tempo, para este século, e te alimenta e te abastece, te capacita para este tempo, para este século. Outro dia o irmão chegou e disse: ser crente antigamente era mais fácil. Eu digo: não, irmão, todo tempo há uma dificuldade para ser crente em Jesus. Agora Deus nos vai adaptando para nosso tempo, para o tempo atual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então você é a pessoa que Deus preparou para esse tempo, e Ele quer que você sirva a Ele com intensidade. Então entenda que você está aqui para cumprir um chamado, para cumprir uma missão, para cumprir uma obra. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então prossigamos, irmãos, em agradar a Deus, em fazer a vontade do Senhor. As portas estão se fechando. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. Glória a Deus. Eu gostaria, Dina, que você lesse com toda a igreja Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. Veja na leitura da nossa irmã o que diz a palavra de Deus, irmãos. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É uma salvação oferecida para todos os seres humanos, e é indistinta e gratuita para todos nós. Por isso, meus queridos irmãos, estamos aqui alegres, por decisão pessoal e liberdade individual. Os que recebem a oferta da salvação são destinados à vida eterna, pois o Pai quer que todo ser humano se salve e que ninguém, irmãos, aleluia, perca a sua salvação. Os sedentos de salvação, aleluia, procurarão água de salvação para beber. Vocês, irmãos, estão sendo tocados por Deus para estar aqui. Isso não é um mérito de vocês, não, viu, irmãos? Isto é um mérito divino. Toda a honra e toda a glória é dele. Você deve agradecer a Ele por Ele ter lhe trago aqui hoje para escutar esta palavra. Leve esta palavra na tábua do seu coração, alimente a súbria, aleluia. Leia comigo, irmão, 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9, para o nosso deleite espiritual. 2 Pedro capítulo 3 versículo 9. Eu também quero chamar a nossa irmã Dinael para me auxiliar na leitura desse texto, em que eu já citei o mesmo aqui, porém faço questão de repetir com a Bíblia aberta, e a irmã põe ali no telão para que esta igreja leia com bastante audácia. Podem ler, meus irmãos, bem alto. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco. Ele está te dando uma chance hoje, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Arrependesse ao pleno conhecimento da verdade. Eu não sou merecedor de tamanha graça, mas Ele, com o amor grande com que me amou, me disse: meu servo, eu te amo. Irmãos, eu vivo tão alegre. Irmãos, eu vivo tão feliz com Jesus. Olhe, eu digo todos os dias: Maranata, ora vem. Se a minha alma hoje tombar, aleluia, minha carne tombar e minha alma for recolhida,
meus irmãos, fiquem tranquilos, o bispo foi morar no céu e foi cheio de alegria. Aqui no mundo eu não tenho riquezas, não tenho ouro e nem joias de valor, não tenho prata nem riquezas escondidas. Até minha vida foi Jesus quem resgatou. Mas te garanto, minha vida é como um rio que corre alegre vencendo os desafios. E quando clamo, Deus do trono se levanta. Quem tem Jesus com este mundo não se cansa. Quem tem Jesus tem alegria, tem vida eterna, tem esperança de falar ao mundo que ele vai voltar um dia. Quem tem Jesus tem vida eterna, tem esperança, vitória alcança, nunca se cansa. E quando há tempestade, ele chega e traz bonança. E arabaçu me arrasta. E aí a gente vai marchando. Ora a cruz está pesada, ora jogado na beira da estrada, ora o sacerdote passa, não vê, outro passa, vê, mas não faz nada. Mas com a ajuda de Deus sempre aparece um, bota no lombo do cavalo, leva até a cidade, dá um pouquinho de remédio, se recupera e segue. Eita! E assim a gente vai, orando, como diz nosso pastor Zé Carlos de Lima, lutando, vencendo e avançando. Como disse Gunavingre, dizendo que ele cura, batiza no Espírito Santo, prepara e leva para o céu. E assim vamos, marchando para Sião. Não, meus irmãos, nós não somos, aleluia, doidos para nos desviarmos disso, porque no livro do escritor aos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A salvação é grande, primeiro anunciada, aleluia, e depois capturada, né, irmãos, por nós. Nós absorvemos as palavras da salvação e aqui estamos marchando. O conselho que eu dou para esta igreja: não olhe nem para a direita nem para a esquerda, avante, avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão, tendo gozo muito profundo e Jesus no coração, não olhando para o mundo. Trombeta soará do nosso Salvador, a igreja se elevará, os servos do Senhor, Abraão, Isaque e Jó, no céu ali verei, ao lado de Jacó. Olha como ele cearei, avante. Eita, avante eu vou, levando tombo e chegando, para entrar no céu na divina mansão, tendo gozo muito profundo e Jesus no colo, marchando, né, irmão? Não olhando para o mundo, avante eu vou. E o mundo pergunta,
O que é que eles têm que eu não tenho? Né, irmão? A beleza de Cristo. Olha nós aqui, o mundo se acabando lá fora e nós aqui dentro, esperando Jesus, tudo com problema, cada um pior do que o outro, mas tudo contente. Porque eu tenho, tu tem, eu sei que você, só Jesus sabe o que você está passando, mas a gente engole o choro, arregala os olhos e diz: eu tenho que ir, Canaã é mais ali. Ei, camaste, nem castou brincar. Aleluia. Esse ano agora, mês de janeiro, eu estava lá naquele monte que Moisés avistou a terra prometida. Ali fica as campinas do Jordão, a planície, Jericó, o mar. A gente fica vendo assim, e Israel fica bem mais na frente. Ali Moisés olhando. Imagina descer aquele vale abaixo, peregrinar, ir-se embora, atravessar o Jordão. Eita, e pisar na terra que manda leite e mel. Quando o Jordão passarmos unidos, imagina aquele povo cantando no deserto, e entrarmos no céu, veremos lá como areia da praia os remidos. Aí a gente desce ali, irmão, desce aquela estrada de ônibus, vai descendo, sai embaixo na Jordânia, Mar Morto. Meu Deus. E eu fico pensando assim, aquele povo descendo, e muita gente fraco, cansado, né, irmão? E um dizendo para o outro: é mais ali, estamos chegando na terra. Coragem, ó peregrino, viajar neste caminho que te leva a Canaã. Eita, o teu canto é ouvido, teu pedido respondido, a viagem não é vã. Oh Israel, deves lutar sem cessar e caminha sem parar pra terra de leite e mel. Avance quando chegar, deve sempre te lembrar tudo que tens a ganhar são bênçãos que vêm do céu. Sobe a montanha e vê o que pode pela fé no país da esperança. É aquela visão, né, irmão? Lindas flores e galáxia, campos belos, lindas praças para todos que alcança. Oh Israel, cante, deves lutar sem cessar, deves lutar sem cessar e caminha sem parar, e caminha sem parar para a terra de leite e mel, para a terra de leite e mel. Quando chegar, deve sempre te lembrar, deve sempre te lembrar. Seja ingrato não, tudo que tens para ganhar são bênçãos que vêm do céu. Quando estiveres cansado, lembras que tens ao teu lado
a nuvem de Israel, porque o sol era quente, aí ele, a nuvem. Portanto a terra é tua, a viagem continua para a terra de leite e mel. E eu vou, irmão. Digo para os irmãos que eu não sinto alegria nesse mundo nojento, esse mundo podre, imundo, cheio de pecado. Tenho nojo desse mundo, irmãos. Quando alguém vos chamar para pecar, irmãos, que Deus dê a vocês náusea, ânsia de vômito. É assim que a gente vence, viu, irmã? A gente vence sentindo ânsia de vômito. Aleluia! Ânsia de vômito. Eu não quero. Shobria, Ekemintria, Dekovasni, ânsia de vômito. Amém, igreja? E assim marcharemos para o céu. Quero pedir à igreja ficar de pé. Irmã Neide, venha fazer essa oração. Aleluia. Fazer uma oração por todo mundo. Aleluia, que está precisando da ajuda do céu. Quem já fala em línguas estranhas aqui, levanta a mão. Quem já fala? Pronto. E quem não fala ainda? Quem não fala ainda em línguas estranhas? Não fala não? Vem cá. Todo mundo que não fala em línguas estranhas ainda, que não é batizado do Espírito Santo, venha. Os que já falavam e pararam de falar, estão precisando ser renovados, venha também. E os que já falam, vêm também para dar um apoio, uma ajuda para todos eles. E quem não quiser falar línguas estranhas, não fala e não quer falar, já abriu a porta do inferno e quer morar no inferno, né, irmão? A pessoa que rejeita o Espírito Santo é um demônio, né, irmão? É ou não é verdade? É um demônio, não sei nem o que está fazendo aqui, né? É o cão chupando drops, manga ou o quê? Sei lá. Eu só sei que quem rejeita é amaldiçoado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu, quando era jovenzinho, eu não era batizado ainda, né? Pequenininho. Aí pegava fogo lá, eu ia no meio deles. Aí apagava o fogo ali, eu ia no meio. Eu fiquei no meio. Quando fui batizado, passei 3 dias falando em línguas estranhas. Alabaçu. Todo dia eu pedia: Jesus, eu quero falar em língua, eu quero falar. Todo mundo fala e eu não falo. Jesus me pegou e batizou. Isso é um privilégio, irmão. Agora a gente vê os crentes de hoje, não quer falar em língua estranha. Quer o quê? Fumar maconha, miserável? Hein? Beber cachaça? É isso? Quer ir para o inferno? Vem. Não venha nem no 5 de oração. Não quer ir para o inferno? Não é, irmã Vicência? Não quer? Oxe, há tantos que vivem no mundo, iludido pelo tentador, não aceita quem fala a verdade, nem dá crédito ao pregador. Não importa, o convite foi feito para todo que é pecador. Te convido e para o céu tu não queres. Tu pode ficar, mas eu vou. Podes até invocar outro Deus não de luz. Podes reinar, só não pode morar com Jesus. Eu duvido. Aleluia! Aleluia! Vamos orar por ele, vamos orar. Salve a igreja com a paz do Senhor. Senhor meu Deus, em tua presença, ó Deus, nós te apresentamos, ó Deus, cada uma das tuas filhas, Senhor, que chegaram neste lugar. Senhor, cada uma que está neste altar, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, derramar do seu Espírito, que o Senhor venha derramar nesta tarde, Senhor, venha batizar com o teu Espírito Santo, venha renovar, Senhor, Jesus querido, aqueles que não falam em línguas estranhas, aqueles que ainda não são batizados, que o Senhor venha batizar neste tarde, que eles possam sair, Senhor, de posse de vitória, que eles possam sair renovados deste lugar.
Senhor, Tu és o mesmo, ó Deus. Tu és o mesmo que batizou no passado. Tu és o mesmo, Senhor, que operou no passado. Tu não mudaste. Senhor, nós mudamos, mas o Senhor não muda. Venha batizar, Senhor. Venha revestir, Senhor, a cada um nesta tarde. Renove, ó Deus. Renove, ó Deus. Senhor, batiza, ó Deus, esta tarde. Derrame, Senhor, do seu fogo sobre cada uma que está neste lugar, sobre cada vida que está neste lugar. Senhor, derrame, Senhor, uma porção dobrada nesta tarde. Senhor, nós cremos, Senhor, nós confiamos, ó Pai. Confirma a vitória, Senhor, sobre cada vida. Senhor eterno, nós cremos, ó Deus, que Tu vai fazer milagres, que Tu vais operar nesta tarde, Jesus. Batiza, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Renove, ó Pai, renove, ó Deus. Senhor, aqueles que estão sem falar em mistério contigo, aqueles que estão sem falar em línguas estranhas, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha, Senhor, com Teu fogo nesta tarde. Senhor, que o Teu Espírito Santo pouse sobre cada coração neste lugar, em nome de Jesus. Na Assembleia de Deus, Tu esteja humilde ao pé do Senhor. Santidade convém à igreja, confiando no seu grande amor. Oh, vem, 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 vem Assembleia e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria nós temos e fluir seu imenso amor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Continue vindo para o trabalho, que vocês vão ser batizados. Amém? Continue vindo. Irmãos, agora nós vamos orar os dízimos e orar as ofertas na presença do Senhor. Convido aqui a nossa querida irmã Ieda para orar, os dizimistas e os ofertantes para o término daqui a pouquinho dos trabalhos do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nesse momento de oração, Jesus, nós te apresentamos os ofertantes, os dizimistas. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha repreender o devorador, Senhor, que o Senhor possa dar de maneira grande a cada um, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Me despeço dos irmãos que estão em casa, desejando que cada um se torne dizimista dessa obra e oferte com carinho, independente da sua igreja, denominação, e ajude também no bazar, mandando roupas, sapatos para cá, em nome de Jesus. Então a gente termina aqui a mensagem e segue agora com os irmãos da internet, com vocês aqui. Pode vir, meu